Graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam bem de saúde, que todos estejam na graça do Senhor. Espero que todos estejam se cuidando. Espero que todos estejam bem com suas famílias, que estão conseguindo tirar um tempinho para ler a Bíblia, orar. Esse é o nosso desejo e estamos orando por isso. Nossa meditação de hoje vai ser em 2 Coríntios. 2 Coríntios no capítulo 4. Nós sabemos bem sobre as cartas do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios. E nessa segunda carta, o apóstolo Paulo decide falar algumas coisas em relação ao seu ministério. E nesse texto que nós vamos ler aqui, apenas como pretexto, mas eu quero comentar 3 coisas em relação ao apóstolo Paulo, em relação ao seu ministério. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, ele fala assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aí no versículo 16, ele vai falar assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Amém, meus irmãos? Eu quero comentar 3 coisas, não só no texto, mas na carta, na segunda carta aos Coríntios, especialmente no capítulo 4, 5 e 6, aonde que ele vai fazer alguns comentários. Primeiro, o relato de algumas verdades do seu ministério. Primeiro, o relato de algumas verdades do seu ministério. Paulo resolve falar sobre os desafios, sobre os obstáculos do seu ministério. E ele coloca, olha, todos os cristãos que estamos vivendo nessa época, antes de mim um pouquinho e será depois também, todos nós estamos sofrendo perseguições, tribulações, provações, de todas as formas, de todas as maneiras. Mas Paulo, ele sofria perseguições, tribulações em 3 áreas. Além dos de fora, que é o que se espera naturalmente, perseguições dos de fora, perseguições do Império Romano, né? Ele tinha as perseguições do povo dele, dos judeus, dos sacerdotes, né? E todo aquele pessoal daquela classe ali, os rabinos também, né? Os judeus que era totalmente fanáticos em relação a Moisés. Mas ele tinha aqui, no caso aqui da igreja dos Coríntios, perseguições, complicações, intrigas e muitas coisas dos próprios líderes que ele formou, dos próprios líderes de dentro da igreja, dos próprios irmãos. E isso era muito doído para ele, né? Porque líderes, obreiros que deveriam estar ajudando ele a buscar soluções, a resolver os problemas, são obreiros que às vezes se levantaram contra ele. Isso lhe doía muito. E no capítulo 6, 4 e 5, ele fala assim, no capítulo 6, 4 e 5, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, nas muitas paciências, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então, Paulo comenta que, apesar de todas essas questões que ele tinha essas questões também. Prisões, passar dificuldade,
às vezes ficar sem comer, sendo cada dia inflamado, mas ele disse que tudo isso, ele fazia por amor, ele fazia por aquele que ele tinha recebido. Depois no capítulo 11, ele vai dizer novamente sobre as questões das perseguições. No 11:24 ele fala assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. A quarentena são 40, 5 vezes. 5 vezes 4, 20, 200. Menos 1 ficaria 195. Né? Que é as contas que eles fazem lá. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite, 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos e rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. 11, 24, 25 e 26. Então Paulo tira todos os lados das perseguições. Todo lado ele tinha pessoas, não entendemos porquê, né? Havia tanta perseguição no homem que era Paulo, no maior apóstolo, no que mais abriu igreja, no que mais trabalhou, no que mais tinha projetos. Mas por que tantas perseguições de todos os lados? E é interessante que por final ele coloca em perigo entre falsos irmãos, aqueles que deveriam estar ajudando ele, aqueles que deveriam estar buscando como fazer, o que tem que fazer, de que maneira podemos orar nesse sentido, buscar soluções. Não, é aqueles que tentavam a cada dia apontar, acusar, defamar e complicar o seu ministério. Mas ele disse que tudo isso valia a pena. Por quê? Segunda observação, porque ele carregava dentro dele um tesouro. Ele carregava dentro dele um tesouro. Apesar de toda a tribulação, apesar de todas as complicações, apesar de todas as questões, valia a pena, porque ele carregava dentro dele um tesouro. Mesmo sendo um vaso simples, desprezível, ele carregava o maior tesouro, o tesouro que não tinha preço, de preço inestimável, de preço incalculável. O tesouro que nada deste mundo, nenhuma fortuna, nenhuma riqueza, nenhuma prata, nenhum ouro, nada poderia comprar. Ele carregava dentro dele. Foi dado a ele o privilégio, e fora dado a nós também o privilégio de vasos simples de barro carregar esse tesouro. Pois o preço foi o sangue de Cristo na cruz. E é Cristo que ele carregava através da pessoa do Espírito Santo dentro dele, o Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que se deu, aquele que se doou por nós, aquele que carregou os nossos pecados, que se entregou. Por isso ele diz, por isso a excelência do poder de Deus opera em nós. Por carregarmos esse tesouro, por aceitarmos esse tesouro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que carrega esse tesouro. Por isso, meus irmãos, ele disse várias vezes ali, não desanimamos. Terceira observação, ele coloca, não desanimamos. Meus irmãos, o desânimo é uma das maiores armas do diabo. O desânimo é uma das maiores ferramentas que o inimigo usa contra o servo de Deus. E ele sabe bem disso, por isso ele tentou desgastar o apóstolo de todas as maneiras, de todas as formas, de todas as maneiras que ele pôde lançar flecha na vida do apóstolo. Ele tentou. Para quê? Para que Paulo desanimasse. Porque alguém desanimado, meus irmãos, além dele ter problema com ele tem com todas as pessoas, ele desanima todos aqueles que estão ao redor, ele deixa de fazer as coisas e ainda atrapalha aqueles que querem fazer. Então Paulo diz, não desanimamos, porque nós carregamos dentro de nós um tesouro inestimável, apesar de todas as tribulações, todas as perseguições, todos os chicotes, todas as prisões, todas as fomes, todas as privações,
não desanimamos, porque carregamos dentro de nós um tesouro inestimável. E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar: quando a gente não puder correr, a gente caminha; quando a gente não puder caminhar, a gente se arrasta, mas a gente não deve nunca parar. Pede ajuda, grita, e a gente não deve parar. E no capítulo 4 e 7, ele fala uma coisa bem interessante. Olha para você ver. 4,17 quer dizer, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Ele diz que o que está reservado para nós não se compara com nada que nós já vimos. Por isso que tudo de dificuldade, de tribulação, de complicação, de perseguição, tudo vale a pena, porque são temporários, vai passar. Ele diz no versículo 4,17, essa momentânea tribulação vai passar, mas aquilo que é eterno, aquilo que nos espera, aquilo que Ele preparou para nós, isso virá, mesmo que nós não vemos, não percebemos. Por isso, meus irmãos, essa mensagem é para todos nós. Hoje, nós sabemos que todos nós, independente de crise ou de problema, todos nós, às vezes, somos atacados pelo desânimo, às vezes acordamos desanimados, às vezes passamos por desânimos, às vezes passamos por tristeza, todos nós. Mas nesse momento de crise que estamos passando, eu creio que nesse momento o desânimo é maior. E há muita gente desanimando. Muita gente que tem realmente ficado deprimido, ficado triste, porque a situação que se instala, que se não resolve, que não se vê o que vai acontecer. Então há muita gente desanimando. E há uma tendência na crise, no problema, de desanimar. E o inimigo sabe disso. Apesar que isso não é só nós cristãos, é todas as pessoas, muito mais aqueles que não têm Cristo. Mas, meus irmãos, nós não andamos pelo que vemos, pela circunstância. Não andamos pelo que vemos, pela circunstância. O texto mesmo nos colocou lá. Nós andamos pela fé. Nós andamos naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos crido. Porque as situações são incertas. Mas nem mesmo os mais experientes ou os mais sábios têm a visão do todo. A visão do todo é reservada somente ao nosso Deus. Somente ao nosso Deus. Por isso não desanimamos, porque não precisamos andar pela circunstância, e sim pela fé. Não precisamos ver, o que precisamos é crer naquilo que Ele tem reservado para nós. E nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, como Paulo nos orientou, não desanimamos diante de quaisquer que sejam as circunstâncias. Mantemos a fé e a esperança e continuamos amando a todos, especialmente o Senhor Jesus, e olhando só para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Senhor, te agradecemos por mais esse momento, por mais essa noite. Agradecemos pelas experiências do apóstolo Paulo, que nos orienta, nos estimula, nos dá ânimo, nos dá vontade de continuar, porque ele foi aquele que sofreu, mas muito mais sofreu o nosso grande mestre, que é a nossa inspiração maior. Abençoa o teu povo, Senhor, lembrando todos os necessitados, as dificuldades que estamos passando no país, no mundo, as perdas de vidas, conforta os corações dos entes queridos, enfim, te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.